Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Muito bom estar com vocês, agradecendo a sua fidelidade em nos acompanhar. Estamos no programa de número 77 e já sabemos que a fidelidade de alguns é de cada semana, de cada quinta, de cada domingo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube e também pelo Instagram. Isso é muito bom, anima a gente, estimula também para os temas que a gente traz. Por isso eu quero agradecer a sua fidelidade, agradecer também a visita desta noite no Viva Bem Multimídia conosco, a Suzana Fidelis. Ela tem um trabalho muito bonito junto à Ceval Troian, a empresa funerária e assistencial em São Leopoldo, e com isso lida muito com pessoas em todas as realidades, em todas as situações. E é exatamente sobre o relacionamento das pessoas afetado nesta época do Covid-19 que nós queremos conversar. Suzana, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco, e de imediato a tua saudação para os nossos internautas que vão estar nos acompanhando aqui através do Viva Bem. Uma boa noite a todos. Agradeço, pastor, o seu convite. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. É sempre muito edificante dialogar com o senhor. É sempre muito bom, eu sempre aprendo muito. Eu agradeço também a disposição das pessoas em ouvirem a respeito de um tema tão difícil e, ao mesmo tempo, tão necessário. Muito obrigada pela confiança e desejo que nós tenhamos um diálogo bem abençoado. Muito especial. Eu acho que você já tocou de leve numa das questões que está girando de um certo modo na cabeça de quase todo mundo. Fechamos 7 meses, por quanto tempo vai continuar? O quanto isso me afeta? Passou o pior ou não passou? Que cuidados a gente tem que ter? E você lida com pessoas de todas as idades. Eu posso imaginar que em muitas situações fica até difícil conseguir identificar o que é que talvez a pessoa está querendo quando ela vem e diz assim: Suzana, diz alguma coisa, me ajuda, lá em casa a coisa não está legal. Como é que você tem agido nesse sentido, Suzana? Eu penso que essas questões que envolvem o medo, né, o medo do desconhecido, nós estamos vivendo isso de uma maneira muito forte nesse momento. O Covid-19 é algo novo, desconhecido para nós, desconhecido para a área da saúde, desconhecido para a humanidade. Por isso, tanto medo, por isso até um certo terror, algumas vezes. E eu acredito que também nós temos, muitas vezes, uma ansiedade muito grande pela palavra. Né? Nós temos uma busca quase que incessante pelas respostas. E muitas vezes as pessoas, por mais que elas nos perguntem algumas coisas, elas querem muito mais uma escuta amorosa, né? Uma escuta atenta, amorosa, responsiva, do que palavras prontas, frases prontas, né? Então, o que nós temos feito, assim? Nós temos treinado muito a nossa escuta. Nós procuramos ouvir com o coração aquilo que as pessoas têm para nos dizer, aquilo que elas precisam dizer, estarmos disponíveis para essa escuta, estarmos atentos ao que a pessoa está nos falando, que as famílias estão nos trazendo, na medida que nos permitem, nós nos colocamos à disposição para ajudar, para caminharmos juntos, mas essencialmente uma escuta amorosa e acolhedora faz toda a diferença. E nesse sentido também é importante dizer que você lida com as pessoas não apenas na situação de morte. Eu imagino que muitas vezes as pessoas vêm procurar uma ajuda, uma orientação, um conselho, porque a realidade da morte está aí. O Covid-19 acelerou tudo isso, porque as pessoas, bem como você colocou, estão em situação nem só de medo, muitas vezes aterrorizadas, temerosas com tudo que é possível vir a acontecer. E eu imagino que assim as pessoas, na tentativa de ouvir uma palavra boa e conhecendo também este lado carinhoso que você tem de lidar com as pessoas e tentar escutá-las, ouvi-las, eu acho muito importante que você acabou de colocar, é o que nós chamamos
chamamos de empatia, não é ser simpático com a pessoa, mas empático, tentar se colocar dentro do sapato dela, como se diz no popular, né? E eu acho que isto acaba sendo bom para ambas as pessoas, para quem procura ajuda e para quem consegue ajudar. Eu não sei se tem sido essa a tua experiência, Suzana. Sim, as perdas, elas fazem, embora elas façam parte do ciclo vital, né, nós temos uma dificuldade muito grande da nossa cultura de falarmos sobre a nossa finitude. Então, a gente tem uma facilidade grande de falar na nossa família, com os nossos filhos, a respeito de muitos assuntos, mas nós esquecemos, muitas vezes propositalmente, de compartilharmos com eles que um dia nós não vamos mais estar aqui e que eles precisam continuar vivendo. Então, essa nossa negação com relação à nossa finitude também nos atrapalha, pastor. E também torna o momento de perda ainda mais difícil do que ele já é. Eu penso que nós precisamos, de maneira urgente, rever algumas questões na nossa caminhada como seres humanos. A proposta imposta pelo Covid-19 foi que nós abríssemos um espaço para falarmos, para sentirmos e para vivenciarmos também as perdas. Nós não fomos gentilmente convidados pelo Covid-19 a refletirmos, quem sabe, a respeito disso, a respeito da finitude, a respeito da perda por morte. Não, nós fomos obrigados a refletir a respeito disso, a refletir a respeito de um tema que, desde o princípio, faz parte da vida. Nós vivemos um ciclo, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e voltamos para casa. Então, na nossa angústia por não, de certa forma, não atrairmos a morte, nós evitamos falar que um dia nós vamos embora. E eu vejo pessoas extremamente sofridas e extremamente carregando um luto muito pesado e muito forte, justamente pela ausência desse diálogo, né? Pela impossibilidade, muitas vezes, ao longo da vida, de falar a respeito desse tema. Morrer não está tão dissociado da vida como nós gostaríamos que estivesse. E aí tem, eu acho que você colocou isso muito bem, a realidade da morte e de se falar sobre ela, como se fala sobre a vida, ela sempre está diante de nós, essa possibilidade de fazê-lo. Mas quando uma doença repentina, e não precisamos pensar só no Covid-19, mas aquela doença que chega de um dia para o outro depois que você recebe o resultado de um exame, uma situação que se torna incontrolável por causa de um AVC, de uma situação inesperada, e agora você sabe que e a família é chamada e o médico tenta orientar, a família com isso não sabe o que faz. É toda uma balbúrdia, no bom sentido da palavra, mas eu imagino que a cabeça das pessoas fica sem ter, às vezes, onde se segurar, e é difícil, às vezes, até dentro da própria família, poder um ser ajuda e sustento ao outro, porque às vezes todos estão passando juntos, filhos, netos, porque não tendo falado, quem sabe, antes sobre isto, como você bem colocou, agora diante de uma necessidade, seja ela a pandemia, seja ela uma doença inesperada, seja ela um acidente de carro, seja ela uma morte súbita, e como eu vou tratar desse assunto, por onde eu vou começar? O que é que você tem experimentado nesse sentido ao lidar com pessoas que lhe procuram, Suzana? Eu penso que quando a gente se vê diante de uma situação, de uma notícia, de algo bastante sério na nossa saúde, ou como o senhor colocou, de um falecimento repentino, existe o primeiro sintoma que a gente apresenta é um sintoma de torpor, de entorpecimento, em função da notícia.
o que fazer agora, né? Eu gostaria de compartilhar a experiência que tive também com a minha mãe, quando ela foi diagnosticada com câncer de intestino. Embora nós soubéssemos, né, que há muito tempo a mãe não vinha bem, né, há muito tempo a mãe estava enferma, nós tínhamos muita dificuldade de reconhecer o tamanho dessa enfermidade, o nome, dizer o nome dessa enfermidade. E quando o médico nos deu a notícia, nós tivemos muita dificuldade desse reconhecimento. E lá pelas tantas, nós nos demos conta que nós precisávamos caminhar junto com a minha mãe, né? Caminhar junto com essa pessoa. Então, nós não podemos abandonar a pessoa enferma, nós não podemos nos abandonar enquanto família, né? Mais do que nunca, a gente precisa compartilhar dos medos em família, né? O que vai acontecer a partir do momento que alguém é diagnosticado com câncer, por exemplo, né? Quanto tempo? Acho que a gente precisa tomar coragem, isso não é nada fácil, é bastante complicado, mas tomar coragem para poder perguntar também para esse médico quanto tempo essa pessoa tem. A gente sabe que a última palavra sempre vem de Deus, assim nós cremos, mas nós precisamos também aliar a nossa razão à nossa fé, né? E conseguir conversar com esse profissional de saúde e perguntar quanto tempo essa pessoa tem, o que eu posso fazer enquanto família para tornar esse tempo um tempo amoroso, um tempo para se resgatar algumas pendências que por algum motivo tenham ficado no passado, né? Para conseguir conversar a respeito de assuntos sobre os quais a gente não falava, também para poder pedir e receber perdão, para tornar o tempo dessa pessoa o mais agradável possível. Eu tenho percebido, e as pessoas têm nos trazido muito isso, que muitas vezes a notícia de uma doença mortal, ela, por incrível que pareça, ela promove a vida na família. Ela promove reencontros, ela promove ressignificação, ela promove um tempo diferente, embora curto, um tempo absolutamente importante para resgatar, muitas vezes, uma caminhada de uma vida inteira. Então, não é um momento fácil, é um momento bastante difícil, é um momento doloroso para todos os envolvidos, sem dúvida alguma, mas é um momento que ele precisa ser vivido com base no amor, na partilha do afeto. Pois é, nessa questão da morte, querendo ou não, e você lida com isso diariamente, há aquela compreensão ainda, as pessoas usam essa expressão, mas ele teve uma morte tão bonita, né? Foi dormir à noite, estava tudo bem e não viu nada, né? Enquanto que a outra pessoa está tantos anos carregando esta dor, essa angústia, a família não sabe se abre o jogo, se não abre, o próprio doente, se ele sabe do seu caso, não quer envolver a família e acaba preferindo por sofrer sozinho. Então, cada realidade, as pessoas não... Vamos só voltar, eu creio que perdemos um pouco do áudio aqui. As pessoas, às vezes, não têm como avaliar quanto o doente que sabe da sua realidade, de fato, quer que os outros saibam para poder ajudá-lo, e quanto nós, que sabemos da realidade, também não queremos, às vezes, eu abro aspas, incomodar ou ir além daquilo que a gente imagina que talvez o doente não queira ouvir ou falar a respeito. E nem sempre os casos são tão iguais. E eu imagino que você tem experimentado as situações mais variadas possíveis quando pessoas vêm para buscar uma ajuda, uma orientação e um conselho, né? Mas o medo, você acabou citando isso, havia uma época não muito distante em que palavras como câncer
nem eram usadas. Se dizia Sim, doença ruim, se falava qualquer sim, coisa desse tipo, o médico não disse o que era, a gente está esperando mais alguns exames, mas de fato todo mundo já sabe da realidade, só para pegar esta situação, né? E nem sempre é tão fácil entender por onde começar, por onde se por onde a gente precisa ter esta sensibilidade para ser, eu acho que você colocou muito bem, ser uma ajuda para si mesmo, como familiar, pensando no caso que você acabou usando como ilustração, como vocês tiveram que lidar com a sua mãe, mas também pensando no bem daquela pessoa. Eu acho que parece que aí está o segredo, tentar fazer o melhor para todo mundo numa situação que não está boa, para usar uma expressão popular que a pessoa também acaba isso. costumeiramente usando, né? Sim, eu penso, pastor, que a gente sempre precisa respeitar o limite da pessoa enferma e da própria família, né? Porque muitas vezes é bastante positivo que a pessoa enferma não, entre aspas, não saiba exatamente o que está acontecendo com ela. Muito embora, do ponto de vista íntimo, as pessoas sempre sabem, mas às vezes elas não querem verbalizar. E nós precisamos respeitar esse limite, né? Então, respeitar o limite da pessoa enferma, até que ponto ela realmente quer saber da sua situação com clareza, né? Então, se a gente percebe que isso não faz bem, que isso afeta a esperança dessa pessoa, nós precisamos respeitar e não falar nesse assunto com essa pessoa. Também com relação à família, né? Até que ponto, qual é o limite dessa família para suportar essa dor e para se ter clareza suficiente para conversar até a respeito do que está acontecendo. Então, se a família tem um limite menos estendido, se a família tem um limite não tão amplo, nós precisamos respeitar, né? E porque assim, ó, cada família, cada situação, ela é única, ela é sempre na singularidade, ela é sempre singular. Então, cada família, dentro daquilo que eles conhecem, vivem e sentem, eles têm o seu limite pré-estabelecido. E não é uma questão assim estanque, uma questão matemática. É uma questão que envolve uma série de vivências. Como essa família funcionou a vida toda, de que jeito que essa família conseguiu se relacionar com os problemas ao longo da sua história, como essa família conseguiu conversar a respeito de temas difíceis, como eles enfrentaram outras crises, né? Então, essa família tem uma construção, tem um jeito muito próprio e muito singular de tratar essas questões complicadas. E nós precisamos respeitar esse limite. Nem aquilo que serve para mim, que é importante para mim, que é uma verdade para minha vida e que me ajuda, pode atrapalhar o outro. Então, perceber esse limite. Qual é o limite dessa pessoa? Hoje, os médicos fazem isso muito habilmente, assim. Quando se trata de uma doença potencialmente mortal, né? Eles cuidam, eles medem muito as suas palavras. Eu acho isso muito prudente, né? Porque esse médico também aprendeu a conhecer o paciente e também da sua limitação. Sim. Ele sabe do quanto o paciente quer saber ou não a respeito do que está acontecendo. Nós não podemos, a minha preocupação é sempre assim, eu não posso de forma alguma potencializar a dor. Não é essa a nossa função. Sim. Primeiro como ser humano, depois como alguém que tem fé, né, como cristãos, depois como profissionais. Então, a nossa função sempre é acalmar a dor, nunca potencializá-la. E para isso eu preciso aprender do limite do outro, respeitar esse limite de uma maneira muito amorosa e cuidadosa. E também respeitar o limite daquela pessoa que está cuidando, né, do cuidador também, né, do familiar que é o cuidador da pessoa enferma, da equipe que está tratando com essa pessoa,
né? Então, qual é o limite de cada pessoa? Nós precisamos caminhar em conjunto para que esse tempo que esta pessoa tem disponível seja o melhor tempo da vida dela. Seja o tempo mais bonito. Pois é, também para o médico, para o profissional da saúde que precisa lidar com essa realidade, não é tão fácil, porque mesmo que a família diga, doutor, pode abrir o jogo, não esconde nada. Então, aparentemente mostrando uma força, tipo assim, vamos tirar de letra, a gente está acostumado a ver, já perdemos outras pessoas na família, mas no fundo também eu creio que o profissional acaba identificando que é uma forma de querer se mostrar forte, firme, isso às vezes não está só com a família, mas com o próprio doente, mas ele também sabe que esta força é às vezes só aparente. Eu acho muito bem isso que você colocou, de que é bom que o profissional, então, que está lidando com a realidade, pensando no profissional da saúde, de saber também os seus limites, sem mentiras, mas querendo resguardar e precisando, às vezes, resguardar, porque uma informação a mais ou a menos, ele, como profissional, vai saber que não é o que de fato vai mudar a realidade, mas pode isso sim mudar o estilo de vida que ambos, o enfermo e a família que tem que lidar com ele, vão passar. E a mesma coisa, então, é quando a morte acontece. E na questão do Covid agora, nesses casos extremos de protocolos em que mesmo pessoas que não havia chegado ainda o resultado de um positivo ou não, as famílias que internaram o seu paciente simplesmente foram avisados e tiveram lá 1 hora, 2 horas para chorar o seu ente querido com o caixão lacrado, fechado, e no fundo dizendo assim, mas não foi, não, como é que acontece uma coisa dessas? Quer dizer, a morte já é uma complicação e ela se complicou ainda mais pela insegurança e pela instabilidade, inclusive, das informações que estavam chegando. Eu posso imaginar que muitas vezes você teve que lidar com realidades onde a conversa de um lado era uma, de outro era outra, e a família está ali no balcão, está ali sentado na sua frente, e você tem que saber o que colocar para ela. Qual é o critério que você tem adotado e que você poderia deixar, inclusive, como um bom conselho para a gente nessa realidade, Suzana? Pastor, nós sempre tivemos muitas dificuldades com as catástrofes, né? Com o inesperado de novo. Em 2007, nós tivemos o acidente da TAM. Foi uma catástrofe imensa, né? Onde também tinha-se essa dificuldade com relação à visualização do corpo morto, né? Da pessoa falecida. Em 2009, nós tivemos H1N1, né, um vírus também muito potente e que nos trouxe também um número bem grande de falecimentos e nós não aprendemos nada. Nós temos muita dificuldade em aprender com as experiências. Nós temos dificuldade em transformar a vivência em experiência. É do ser humano. Isso me preocupa muito, pastor, porque esse protocolo implantado no início da pandemia, eu vou falar a nível de Brasil, esse protocolo com decretos absolutamente restritivos, extremamente restritivos, lá no início, eu penso que nós erramos muito com relação à orientação de como as pessoas deveriam se comportar ao longo da pandemia. Sim. Isso potencializou a dor, potencializou o sofrimento, isso fez com que pessoas que tinham feito teste de Covid-19 fossem sepultadas como pacientes de Covid-19, falecidos por Covid-19, quando, na verdade, muitos deles não tinham. Depois o teste veio e deu negativo, né? Aconteceram muitas situações assim. Então, essa inexperiência, essa falta de experiência, essa incapacidade do humano de transformar a vivência em experiência, justamente pela negação da finitude, nos priva de enfrentarmos estas situações
de uma maneira mais humanizada, mais amorosa, mais gentil e menos temerosa. Eu não estou dizendo com isso que o Covid-19 não existe ou que não precisa de cuidados. Sim, existe, sim, levou muitas pessoas, sim, precisa de cuidados. Só que nós precisamos pensar assim, qual é o protocolo, qual é o manejo clínico utilizado hoje para paciente positivado com Covid-19? Esse paciente, dependendo da sua situação, dependendo do seu estado clínico, ele é isolado em um hospital. Ele sai do contexto da família, ele desaparece do contexto da família e a família perde o contato com seu familiar. No início dessa internação, são ainda concebidas chamadas de vídeo, as pessoas ainda têm a possibilidade de visualizar, de conversar por vídeo. À medida em que esse quadro vai se agravando, essas chamadas vão ficando cada vez mais escassas. Faz muitos anos, pastor, muito tempo, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 51, quando eu comecei a perceber no ambiente hospitalar, muito disso, como é que os hospitais, como é que as instituições de saúde tratam o paciente em cuidados paliativos ou paciente sem possibilidade terapêutica. Que lugar que esse paciente ocupa dentro da instituição hospitalar? E quando é que o óbito desse paciente é decretado? É no momento em que o coração para de bater, é no momento em que os sinais vitais não são mais percebidos na verificação, ou a gente decreta o óbito desse paciente, especialmente com doenças infecto-contagiosas, como é o caso do Covid-19, a partir do seu isolamento. Nós temos que ter esse cuidado, porque essa nossa radicalização, essa nossa falta de experiência, essa nossa falta de humanização no manejo clínico, nós podemos estar decretando o falecimento desse paciente a partir do seu isolamento. E isso é muito triste, porque nós acabamos retirando dessa família toda a esperança de cura, toda a esperança de que esse diagnóstico se modifique. Como nós temos agido a partir do óbito? Para nós, né, na nossa posição, no nosso lugar, de onde nós estamos, com a nossa prestação de serviço, nós temos a situação já definida, que é a situação do falecimento. Como nós entendemos? Nós entendemos, e não só nós entendemos, como nós lutamos por isso, porque a ciência diz que é importante, porque a psicologia diz que é importante, porque as ciências da saúde dizem que é importante, que o velório, ele é um local de suma importância para a elaboração de um luto sadio. A partir do momento em que as pessoas conseguem socializar a sua dor, conseguem compartilhar com os demais a respeito do falecimento, elas começam a conceber dentro de si que realmente houve o falecimento, que realmente a vida vai tomar um outro rumo, um rumo diferente a partir da ausência dessa pessoa. O Covid-19, ele tirou isso das famílias. Alguém é isolado no hospital e, de repente, ele some, desaparece, eu não enxergo mais nem o seu rosto. Eu não consigo mais me despedir de forma adequada. Eu não consigo mais ter um tempo com meu familiar. Nós entendemos, e em todos os casos de Covid-19, nós funcionamos da mesma forma, desde o início. É necessário que essa família e que essa pessoa falecida, que essa memória seja lembrada através de uma bênção, dentro da crença de cada um, dentro do que faz sentido para cada família. Esse abraço da figura do sagrado nesse momento é absolutamente essencial. Então, desde o início da pandemia, nós temos trabalhado dessa forma. Nós temos proporcionado à família, né, com a ajuda sempre muito preciosa, né, de pessoas, de ministros, de pastores, de padres, de diáconos, né, de líderes religiosos. Então, nós temos proporcionado e construído junto com a família um momento de encomendação,
um momento de bênção, um momento de despedida. Hoje, com os decretos um pouco mais, um pouco menos rígidos, já é permitido um velório mais curto, né? Um velório curto com poucas pessoas, observando-se todos os protocolos de higiene, de cuidado, né? Mas hoje já é permitido um velório mais curto para que a família possa, mesmo com a urna lacrada, porque a urna está lacrada, né? Ter aquele momento junto com o seu familiar. Também, lá no início, trabalhamos bastante com recurso de fotos, né? De momentos felizes daquela pessoa junto da sua família, para que as pessoas, os familiares mais próximos, ao menos pudessem visualizar aquela foto e assim lembrar do seu familiar. Nós não podemos anular a história de alguém porque essa pessoa faleceu por Covid-19. A nossa função enquanto prestadores de serviço funerário, que é o que nós fazemos na Seva Troian, é legitimar a vida dessa pessoa, o último momento de vida de alguém, né? Porque quando a gente está construindo uma cerimônia de velório, nós estamos construindo o último momento da vida daquela pessoa, para que ela seja lembrada por tudo que ela fez, por tudo que ela construiu, para que ela tenha sua identidade preservada, para que os seus familiares possam receber o abraço dos amigos e a solidariedade. Então, mesmo dentro desta limitação tão grande que é o Covid-19, nós temos trabalhado dessa forma. O nosso trabalho, pastor, não teria sentido se não fosse assim. O nosso trabalho, ele é fundamentado no cuidado integral das pessoas que nos procuram, das famílias que nos procuram. Se não for desta forma, não tem sentido o nosso trabalho. E não tornar ainda mais traumática a perda pela realidade imposta com os protocolos, né? Porque muitas consequências, por isso muitas entidades, igrejas, associações que lidam com as pessoas no pós-luto têm tentado sempre trazer esta realidade de que não dá para simplesmente dizer passou, a pessoa vai passar sozinha por isso, ela é forte. A gente sabe que há todo um processo que foi se perdendo com o tempo na questão do luto, né? Culto em memória, missa de sétimo dia, aquele tempo antigo do meu tempo de menino e como jovem, de 1 ano de luto, onde se fazia isso, fazia aquilo. Quer dizer, a sociedade atropelou todos estes sinais, todas essas balizas que ajudavam a família a entender tudo isto, e parece que, de fato, a gente tira assim tudo na maior, como dizem os jovens, e de fato não é assim. Você imagina que algumas consequências desta pressa que acabou entrando no protocolo dos sepultamentos pode ainda deixar marcas que precisam as pessoas como um todo ainda estar de olhos bem abertos, ouvido e coração atentos para evitar ainda doenças emocionais e outras complicações, Suzana? Sim, pastor, eu acredito, infelizmente, assim, que nós vamos ter um número bem expressivo de adoecimentos emocionais. Justamente por essa lacuna, por essa ausência de reconhecimento do falecimento, de reconhecimento social. Eu fico pensando que mesmo quando há o reconhecimento social, eu lembro assim que quando eu comecei a trabalhar no Cêvalo em 99, as pessoas eram acompanhadas, os amigos, os familiares, faziam questão de acompanhar a família enlutada, pelo menos até a missa de 30º dia de falecimento. Então tinha a missa de 7º dia, tinha a missa de 30º dia, tinha o culto em memória. Com o passar do tempo, as pessoas se limitavam a estarem presentes no velório e não faziam esse acompanhamento posterior. É como se a sociedade decretasse o fim do luto do outro,
né? O que é permitido, né, no sofrimento? É permitido X tempo de sofrimento. Não é algo matemático e também não é algo tão explícito, sim, mas existe essa cultura, né? Está chorando, mas já faz tanto tempo que a pessoa faleceu. Não, nós temos uma singularidade, cada vida é única, cada perda é única. Eu acredito que pelo fato de não haver esse espaço para legitimar a perda a partir do Covid-19, nós vamos ter pessoas muito adoecidas, nós vamos ter processos de luto muito complicados, nós vamos precisar mais do que nunca, pastor, ter espaços dentro das igrejas de aconselhamento. Nós vamos precisar ter psicólogos disponíveis, nós vamos precisar também de psiquiatras disponíveis, porque as pessoas muito provavelmente vão precisar de escuta amorosa, de escuta cuidadosa, de aconselhamento espiritual e também de medicação. Infelizmente, é uma realidade bastante cruel, mas ela já está existindo. Existem algumas cidades do estado em que, a partir do Covid-19, nós tivemos em algumas cidades um aumento muito expressivo de suicídios, principalmente cidades da Serra, cidades com um clima um pouco mais frio. A partir do Covid-19, nós tivemos quase que o dobro do número de suicídios se comparado ao ano passado. E de pessoas dentro das mais diversas faixas etárias, né? Então, o que está acontecendo com essas pessoas? Por que elas estão escolhendo o caminho da fuga da vida? Que sofrimento tão grande é esse que eu não encontro eco para o meu sofrimento? Essa dor da perda, ela continua gritando, pastor. Só que pela negação das pessoas à nossa volta, ela grita para dentro. E quando ela grita para dentro, ela grita sozinha, ela grita na solidão. Verdade. Ela grita potencializada pela solidão, pelo não acolhimento, por estar sozinho neste vale tão escuro que é o vale da dor, da perda de alguém querido. Então, eu penso que, infelizmente, nós vamos ter, sim, um longo período onde as pessoas vão precisar muito de ajuda. E nós vamos ter que nos disponibilizar a oferecer essa ajuda de maneira amorosa, de maneira atenta e de maneira extremamente cuidadosa, para que essa dor não seja potencializada e para que a gente não recolha um resultado muito negativo, muito difícil, muito complicado, ainda mais do que nós já estamos vivendo hoje. Nós precisamos pensar nas gerações que estão vindo, né? Nos jovens, nas crianças, também e muito, nos idosos que perderam seus companheiros da vida inteira, né? Como é que fica isso? Tem realidades muito difíceis de famílias que perderam pessoas para o Covid-19 em 30 dias, perderam 2 pessoas, perderam 3 pessoas. É muito doloroso. A média de falecimento em uma família, a média a nível de Brasil, é de a cada 6, 7 anos, 10 anos, né? Normalmente, nesse tempo, há uma perda na família. Como administrar uma perda em 1 mês, 2 meses, de 2, 3 pessoas da família? Todas com o mesmo diagnóstico. Todas com o mesmo protocolo de velório e sepultamento. Então, é extremamente doloroso. Eu acho importante não cortando, mas eu acho importante colocar isso, porque quando se fala em pós-pandemia, se pensa em recuperação do comércio, indústrias vão reabrir, mais isso, mais aquilo, mas não se pensa nesse lado tão particular, que é o nosso ser interior, que vai ter que estar bem para poder vivenciar todas as outras realidades do pós-Covid, né? Eu acho que é certeira essa sua palavra em dizer assim, vamos estar atentos onde a gente sabe que alguma coisa foi afetada, porque
às vezes nós estamos ainda olhando só a periferia e não chegamos ao âmago da realidade, e essa pessoa vai precisar de muita ajuda. Um bom conselho, e eu quero agradecer pela liberdade com a qual você coloca isso também, né? Alguma palavra final que tu achas que é importante, Suzana, por favor? Pastor, eu gostaria muito de fazer um apelo, assim, que nós, enquanto igreja, né, que nós, enquanto cristãos, enquanto membros do corpo de Cristo, né, que nós possamos estar atentos e pensar como é que nós vamos abrir essas frentes, quem vai acolher essas pessoas, né? De que jeito que nós vamos lidar com essa situação, não só dentro da igreja, mas dentro da sociedade, dentro das nossas cidades, né? Dentro da própria igreja, com os nossos irmãos e irmãs, né? Também, assim, como é que nós vamos acolher também pessoas que têm uma fé diferente da nossa? Né? Porque, assim, como acolher uma pessoa que acredita diferente de mim, né? Mas que está sofrendo tanto quanto a outra, tanto quanto nós, né? Como eu vou fazer esse acolhimento? De que jeito que essa pessoa vai poder ser abraçada dentro da igreja? De que jeito que essas pessoas poderão ser abraçadas dentro das empresas? De que jeito que as pessoas poderão ser abraçadas dentro das instituições públicas, dentro dos hospitais, né? Uma coisa que eu tenho percebido, assim, a gente sai à rua, claro, sempre com os cuidados necessários, né? Mas há bastante tempo as pessoas passavam de cabeça baixa umas pelas outras, né? O que eu tenho percebido agora? Apesar da máscara, as pessoas olham umas para as outras e elas esperam que a gente as cumprimente, que deseje um bom dia, mesmo que eu nunca tenha visto essa pessoa, que eu tenha uma palavra de conforto. E nós nunca precisamos utilizar tanto o nosso olhar, né, como forma de comunicação do que quanto agora. Eu gosto muito do Rubem Alves, às vezes que nós conversamos, eu já citei várias vezes ele sempre diz o seguinte, que o que nós vemos não é o que nós vemos, é o que nós somos. Então, de que jeito nós estamos olhando e enxergando toda essa situação? E enxergando essas pessoas, e enxergando o sofrimento do outro, a limitação do outro, e todas as limitações que nós vamos ter pós-pandemia. Né? O senhor trouxe a questão do comércio, a questão das empresas, também essa é uma dificuldade que nós vamos enfrentar. Pessoas que talvez não tenham perdido seus familiares, mas perderam seus trabalhos e tiveram a sua esperança também afetada. Como nós vamos acolher? De que jeito que nós estamos nos preparando para sermos abraço de Deus para essas pessoas? De que jeito que nós estamos nos preparando para sermos colo de Deus para essas pessoas? Nós precisamos pensar nisso, né? Então, e também que a gente, nesse momento, a gente repense algumas atitudes, algumas situações, né? Aquilo que realmente dá sentido para a nossa vida. O Covid-19, ele nos empurrou, nos obrigou a voltar para casa. Voltar para aquilo que dá sentido à nossa vida, voltar para o reconhecimento das pequenas ações do dia a dia, da felicidade que a gente deixou para trás, dos pequenos afetos, daquilo que realmente dá sentido para a vida. Essa é a grande proposta, que a gente possa realmente, como ser humano, ter aprendido com isso. Né? E que a gente possa valorizar a nossa vida, valorizar os nossos dias, valorizar os nossos momentos e não se ocupar tanto com aquilo que realmente não tem importância. A gente não precisa ter a última palavra sempre, a gente pode silenciar numa discussão mais acalorada, porque quem silencia não consente, quem silencia, silencia porque não é o momento adequado de falar. Então, que a gente tenha essa percepção de viver uma vida com um pouco mais de afeto, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de amor por si mesmo e pelo outro.
Suzana, muito obrigado por essa forma simples, humana, um bom testemunho de fé, com certeza, para muitos que na intranquilidade estão ainda vivendo a realidade dessa pandemia que não se sabe até quando se estende, mas muito obrigado, porque são palavras de estímulo, de ânimo, dentro daquela experiência que por tantos anos você tem vivenciado e hoje partilha aqui conosco no nosso programa. Então, agradeço, sensibilizado pelo teu tempo, porque eu sei que a vida está corrida também para vocês, mas você achou um tempinho para nós podermos trazer esta palavra de conforto, de ânimo e de estímulo, e eu quero te agradecer ao encerrarmos o programa de hoje. Muito obrigada, pastora, obrigada pela confiança, obrigada por esse espaço, e para mim, para nós, é sempre uma bênção poder compartilhar daquilo que Deus tem nos permitido aprender, né? É sempre uma bênção, estou à disposição sempre, e realmente peço a Deus que essa nossa conversa possa ir ao encontro de alguns corações e trazer paz, e trazer conforto, e que a gente realmente possa ser o abraço de Deus na vida das pessoas. Muito obrigado. Agradecemos então a entrevistada da noite, Suzana Fidelis, da Serva Troyer de São Leopoldo, mas também queremos agradecer a você que nos acompanhou por nossas redes e renovar o convite para o próximo Viva Bem com mais um podcast inédito no domingo, também às 20h30. Tenham todos ainda um resto de semana agradável, com cuidado e dentro da paz de Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Gratidão.